Boa tarde, tudo bom? Estamos, nesta aula de hoje, dando continuidade às informações sobre a vida aquática. Neste período, a gente tem focado esse tipo de ambiente. Na semana passada, a gente falou dos ambientes terrestres. A vida aquática sob o ponto de vista da biologia, o local onde a vida nesse planeta começou. Muito tempo depois, a gente já inclusive comentou a respeito disso, é que a vida no ambiente terrestre teve lugar. Mas é necessário a gente aqui comentar sobre a importância do litoral e dos oceanos para a vida em si, para a nossa vida. Nós que estamos afastados do oceano, no caso o Oceano Atlântico, a gente não tem no nosso dia a dia a vivência que as pessoas que vivem no litoral possuem. Então, nós temos um conhecimento afastado, teórico, a respeito desses seres vivos, muitos dos quais, inclusive, são misteriosos para nós, não é verdade? Muitas vezes, inclusive, quando nós vamos ao litoral, normalmente nas férias, e a gente tem a oportunidade de entrar em contato com seres vivos do litoral, duas emoções costumam nos alcançar. Primeiro, a emoção do encanto. Cada animalzinho, cada novo ser vivo com que a gente se depara é motivo de conhecimento, de alegria. Mas a outra sensação é a sensação de medo. Às vezes, quando a gente se depara com o ouriço do mar, com uma estrela, ou uma caravela, uma água viva, a gente fica tomado de temores, porque nós desconhecemos qual é a ação daquele ser vivo. Então a gente cria, a gente fantasia medos, a gente cria medos, fantasias a respeito destes seres vivos. Quando nós visitamos um mangue, na maioria das vezes nós temos essa ideia, essa vivência de que o mangue é uma coisa inadequada. Daí a importância do conhecimento, para que a gente possa afastar esses medos e aproveitar do que o litoral tem de muito bom para nos oferecer. Nas próximas viagens que você fizer ao litoral, às regiões costeiras, se for possível, coloque na sua agenda, coloque entre os seus objetivos conhecer sobre a diversidade da vida marinha. Mais fácil, quando você vai a esses ambientes, é conhecer as algas, os diferentes tipos de algas. Por quê? Porque elas são fixas, estão ali presentes. É necessário que a gente vá aos colchões rochosos, com os cuidados que são necessários. A gente precisa sempre estar calçado, entre outras coisas, para ter firmeza, para não escorregar, para não machucar os dedos, não cortar os pés naquelas rochas que são rochas de corais frequentemente. Então, cuidados são sempre necessários, sempre bons.
Na aula de hoje, então, como sempre, nós vamos estar recorrendo ao nosso livro. E no livro, capítulo 4. E no capítulo 4, a partir da página 103, a vida aquática. Tem muitas informações interessantes, muitas figuras interessantes, para as quais eu chamo a sua atenção. O livro, conforme sempre faço questão de aqui dizer, é o seu auxiliar principal na procura pelo conhecimento. Usar o livro sempre. As nossas aulas são auxiliares do seu livro. Procure trabalhar, fazer os exercícios que estão presentes. E você tem essa oportunidade de fazer uso dos recursos disponíveis no AVA. Tem o PowerPoint dessa aula, com as informações principais, com informações extras além do livro, com questões para que você possa verificar se está entendendo o conteúdo. E também no AVA você tem o fórum para colocar suas dúvidas, curiosidades, vivências inclusive. Então, a gente sempre faz esse convite. Vá lá ao AVA, participe, observe as tarefas que lá estão, realize essas tarefas e faça a sua boa preparação. Esta boa preparação sendo feita resulta em conhecimento, conhecimento que se solidifica, conhecimento que você vai levar para os próximos anos. E se você tiver oportunidade, além disso, de, nas suas vivências, estar em contato com esses ambientes, aí, então, torna-se um conhecimento que estará presente ao longo de toda a sua vida. Porque conhecimento vivenciado é conhecimento que vai ser incorporado ao seu espírito. Então, é importante que sempre que possível a gente possa levar a ciência conosco no dia a dia, colocando aquelas informações que no livro, em sala de aula, nos estudos, a gente vai obtendo e a gente então vai, ao longo da nossa vida, durante os nossos dias, colocando aquelas informações. Na aula de hoje, então, é a vida aquática sobre a qual a gente quer comentar. O ambiente aquático é um mundo completamente diferente desse mundo terrestre que nós habitamos e conhecemos bem. Existem certas características que tornam esse ambiente muito diferente do ambiente terrestre. Primeiro, a oxigenação. A quantidade de oxigênio em ambiente aquático é muito menor, em torno de 1/3 do oxigênio que está presente na atmosfera terrestre. E este oxigênio, ele é desigual em função das profundidades. Mais profunda a água, menos oxigênio possui. Mais aquecida a água, menos oxigênio possui. E por que isso?
Essa quantidade de oxigênio, ela é influenciada pela luminosidade. Por quê? Porque o oxigênio tem a ver com luz. Porque a luz permite a realização do processo que gera oxigênio, que você conhece bem, que é a fotossíntese. Fotossíntese, síntese, produção pela luz. A palavra foto, você conhece bem, significa luz. Quais são os seres vivos que realizam fotossíntese, que tem essa capacidade incrível de pegar a luz, a energia da luz e usar essa energia da luz para produzir substâncias químicas que serão utilizadas como alimento por outros seres vivos? Os seres vivos que fazem fotossíntese em ambientes aquáticos são as algas, e na aula de ontem você teve a oportunidade de ver algas verdes, algas pardas, algas vermelhas, são os tipos básicos de algas. Aquelas algas são algas macroscópicas, algas que são visíveis a olho nu. Mas existem as algas microscópicas, inclusive essas algas estão presentes em maior quantidade nos ambientes aquáticos. Essas algas microscópicas são responsáveis pela oxigenação dos ambientes marinhos e esse oxigênio que é produzido nos ambientes marinhos tende a ir para a atmosfera e contribuir para a oxigenação do planeta. Então, a importância das algas para a ecologia é muito grande. Mas há um aspecto que a gente precisa sempre lembrar. Algas e as cianobactérias ou algas azuis, que também são clorofiladas, que também são capacitadas para absorção de luz e fotossíntese, elas precisam de luz e essa luz ela não vai muito profundamente nos ambientes aquáticos. À medida que nós nos aprofundamos, a luminosidade diminui. Por quê? Parte da luz que chega ao oceano é refletida pelo oceano. Parte dessa energia luminosa é energia que vai ser absorvida pela água. O aquecimento das águas oceânicas é por conta da energia luminosa e o calor que ela contém. E existe uma parte que é absorvida pelos organismos microscópicos. Então, esses organismos microscópicos se espalham na superfície e a alguns metros estão retendo essa luz. Quanto mais profundo, menos luz alcança. Inclusive, você sabe, a luz ela pode ser dividida em 7 cores, as cores do arco-íris. E essas cores são cores que têm energias diferentes. A cor azul é a mais energética. A cor azul é que mais se aprofunda. Quando você observa aquelas filmagens subaquáticas, aqueles tons azulados são consequência disso. A luz azul ela chega
um pouco mais lá embaixo. A luz vermelha, ela fica mais na superfície. Ela não tem energia para se aprofundar, mas isso são coisas lá da física. Esta luz, então, limita a fotossíntese à porção mais superficial. Em condições normais, os seres vivos fotossintetizantes aquáticos não estão além dos 100 metros de profundidade. A luz que chega além dos 100 metros de profundidade não é suficiente para que a fotossíntese aconteça. Mas você já ouviu falar que existem seres vivos que habitam as profundezas oceânicas, além de 2.000 metros, a chamada zona abissal, onde a luz não alcança. Como é que esses seres vivos se alimentam? Duas fontes de nutrientes para esses seres vivos. A fonte mais comum, que era conhecida há mais tempo, seres vivos morrem e as carcaças desses seres vivos vão descendo. Essas carcaças que chegam ao assoalho oceânico, ao solo oceânico, elas vão servir de alimento para os seres vivos que lá estão presentes. É o mais comum. Agora, mais recentemente, a partir de 1970, quando os humanos passaram a ter equipamentos capazes de ir às profundezas oceânicas, capazes de recolher material nas profundezas oceânicas, fotografar, filmar, observaram que há uma comunidade de seres vivos que independem da fotossíntese, mas depende de um outro processo de produção de alimentos que nós chamamos de quimiossíntese. O que é a quimiossíntese? É a produção de alimentos não por meio da utilização da luz, mas por meio de reações químicas. Reações químicas que dependem principalmente do calor que existe nas profundezas oceânicas, em regiões que os estudiosos chamam de chaminés oceânicas. A gente não vai aqui detalhar, inclusive já tive oportunidade de aulas anteriores comentar a respeito disso, quando nós falamos lá dos vulcões, né? Provavelmente você se lembra dessas chaminés, no fundo, nas profundezas oceânicas, mas a gente quer dizer que fotossíntese depende da luz, é mais superficial e mais importante, mais relevante, de maior presença na vida marinha. E quimiossíntese nas profundezas onde a luz não chega. Mas além desse recurso, que, como a gente aqui está falando, não é uniformemente distribuído, nutrientes que são necessários para a construção dos corpos dos seres vivos, sais minerais necessários para a formação dos corpos dos seres vivos, também são desigualmente distribuídos. Os minerais, normalmente eles estão mais presentes em regiões
junto à foz dos rios. Por quê? Os rios vêm do continente e vêm trazendo esses nutrientes minerais. Esses nutrientes minerais, então, são espalhados nas foz, nos estuários dos rios. Por isso que os manguezais que surgem nesses ambientes são extremamente importantes para a vida marinha. Não só porque são berçários, mas porque têm nutrientes em maior proporção. Então a vida marinha, ela vai estar mais concentrada próximo a essas regiões de foz de rio, de estuários de rio, onde há desembocadura de rios. Aquela região que ontem nós visitamos, ela é muito rica porque ela é próxima a um rio chamado Piraquê-Açu. Esse rio vem das montanhas. Observe no mapa e nas informações que estou colocando aí, a origem desse rio, e ele vai carreando, vai trazendo nutrientes que são deixados ali em Santa Cruz. Outra possibilidade de oferta de nutrientes minerais é por meio de fenômenos chamados de ressurgência. Isso é caracterizado pela movimentação de correntes de água que vem desde as profundezas e essa água sobe, dá lugar à água que está descendo em consequência de diferença de temperatura. Essa água que sobe leva nutrientes minerais. Nas regiões onde ocorre ressurgência, nós temos ambientes de grande quantidade de peixe. Um desses locais é o litoral do Peru. Há uma ressurgência aí que torna esse litoral um dos mais ricos em peixes do mundo. Junto ao Mar do Japão, também existe esse tipo de fenômeno. Aqui no Brasil, em Cabo Frio, Rio de Janeiro, tem também ressurgência. Em Vitória, no Espírito Santo, um pouco abaixo de onde estávamos ontem, existe um aspecto muito interessante, que é explicado pela geologia. Existe uma cordilheira de montanhas submarinas, a água que vem desde a Antártida, quando chega próximo à Vitória, se encontra com essa cordilheira e esta água, ela sobe. E ao subir, ela faz o que o pessoal da região chama de, faz o giro de Vitória, e essa água traz esses minerais das profundezas, fazendo com que essa região seja uma região muito rica em peixes. Os seres vivos que vivem mais superficialmente, eles estão na chamada zona fótica, que recebe luz em maior quantidade. Os que estão lá nas profundezas, onde a luz não chega, estão na zona afótica. A, você sabe, é um prefixo de negação. Afótica, sem luz. E os que estão na situação intermediária estão na zona disfótica.
Essa zona fótica, conforme eu falei, chega no máximo a 100 metros de profundidade em condições muito especiais, de água muito limpa. Este ambiente afótico é caracterizado por peixes que têm adaptações muito interessantes, muito peculiares. Eles têm estruturas capazes de produzir luz. Essa luz que produz, ela é utilizada principalmente como atrativo para a captura de outros peixes. E essa luz geralmente é produzida por bactérias que nós chamamos de bactérias luminescentes, bactérias capazes de produzir luz. Quando nós observamos a movimentação dos seres vivos em ambientes aquáticos, nós temos basicamente 3 tipos de seres vivos: plâncton, o nécton e o bênton. O plâncton é aquele ser vivo que se movimenta ao sabor das correntezas, das marés. Usualmente, o plâncton é constituído por seres vivos microscópicos. Esses seres vivos microscópicos, eles não têm capacidade para enfrentar as correntezas. Esses seres vivos microscópicos podem ser clorofilados. Então, os seres vivos microscópicos clorofilados que formam o plâncton são ditos fitoplâncton. Quem não é clorofilado e depende do fitoplâncton como fonte de alimento, forma o zooplâncton. Então, esses são os organismos planctônicos. Qual a importância deles? Constituem a base das cadeias alimentares, porque na natureza marinha funciona assim: os seres vivos microscópicos constituem alimento para os seres vivos um pouquinho maiores, que são alimentos para os seres vivos maiores, e assim sucessivamente. Há uma notável exceção a essa regra. O maior ser vivo, que é a baleia, aquela baleia gigante, a baleia azul, se alimenta do plâncton. Como é que ela faz isso? Ela engole toneladas de água, e esta água que ela engole vai passar por uma espécie de filtro. E ao fazer isso, ela retém esses organismos microscópicos. Esse filtro é formado pelas barbatanas. Então, aquele organismo tão grande, tão poderoso, ele depende desses seres vivos microscópicos. Os seres vivos que são capazes de se movimentarem livremente, que têm força para nadar e vencer as correntezas, formam o nécton, nadante. Então, a baleia que eu falei, a tartaruga marinha, os peixes de uma forma geral, até aquele peixe morcego, apesar de ser lento, vagaroso, ele vence, ele é capaz de nadar contra a correnteza. Então, plâncton passivo vai para onde as marés levarem. O movimento de água, inclusive, de baixo para cima, traz plâncton e leva plâncton. Então, durante o dia, eles não só são conduzidos pelas correntes,
no sentido horizontal, mas também fazem movimentos verticais. Nécton vai para onde quer. E existe o bento. Os animais que caracterizam esse grupo são animais que, na maior parte do tempo, eles estão fixos ou estão se movimentando ali nas proximidades. Eles vivem no leito do mar, no assoalho oceânico, como nós falamos, ou no leito dos rios e lagos. Então, daqueles animais que nós apresentamos, o pepino do mar, a estrela do mar, o ouriço, os corais, são organismos que estão assentados no solo marinho. Então, esses organismos que estão assentados no solo marinho são os organismos bentônicos. O fato de ser bentônico ou nectônico está associado a algumas características desses animais. Os animais nectônicos normalmente são animais maiores, mais fortes, com maior capacidade de movimentação. Os mamíferos marinhos, obviamente, mas mesmo entre os invertebrados, muitos são nectônicos, por exemplo, o polvo, a lula. Existe inclusive um tipo de lula que vive a 2.000, 3.000 metros de profundidade. Enorme. Chega a superar 20 metros de comprimento. Raras vezes ele é avistado. Raríssimas vezes foi capturado. Mas é um animal lendário. Os animais bentônicos, e a esses animais a gente costuma usar um outro termo técnico, são geralmente sesses, ou seja, fixos. Costumam ser de pequeno porte. Na maioria das vezes ficam parados, costumam ser raspadores, se alimentam raspando as rochas, costumam ter coloração que permite a eles, na maioria das vezes, passarem desapercebidos, costumam ser filtradores, por exemplo, as esponjas e os corais são, na maioria das vezes, filtradores. Estes seres vivos, com essas habilidades, conseguem, na maioria das vezes, levar a sua vida muito sossegada. Um ouriço do mar, quando ele faz a sua toca, ele vai, na maioria das vezes, ficar ali intocado durante toda a sua vida. Ele vai estar protegido pela toca, que lhe serve de cobertura, pelos espinhos, mas como nada é perfeito, existe um peixe chamado peixe-papagaio, cujo principal alimento é o ouriço, e ele tem um bico poderosíssimo que não só quebra a toca, mas também consegue quebrar os espinhos e a própria carapaça
do ouriço do mar. A estrela do mar também tem uma estrutura relativamente rígida, mas tem uma habilidade muito grande. Quando um peixe captura uma estrela e começa a quebrá-la, ela pode regenerar aquela parte que foi quebrada, que foi perdida. A serpente do mar, aqueles braços longos, são regeneráveis também. A esponja tem uma grande capacidade de regeneração. Os corais, eles se reproduzem com muita rapidez, desde que encontre ambientes favoráveis. Ou seja, a vida nos ambientes marinhos encontrou suas estratégias, tem suas habilidades. A interferência humana, infelizmente, tem levado a danos. A presença de poluentes lançados pelos humanos nos ambientes marinhos tem levado à morte de corais, à morte de algas e tem trazido consequências que se avolumam, como, por exemplo, nós temos cada vez menos peixes disponíveis para a nossa alimentação. E os peixes são cada vez mais caros porque estão se tornando cada vez mais raros, porque raros são os ambientes onde eles podem se reproduzir, podem estar protegidos no início da vida. Então, esta é uma preocupação que devemos ter. O conhecimento sobre a vida marinha precisa ser adequado para que não só entendamos a beleza, mas principalmente as fragilidades e a necessidade de proteção que esses ambientes precisam. E quem pode protegê-los? Nós, os humanos, com a nossa inteligência, com o nosso conhecimento. Nós que somos a principal ameaça, podemos ser também a fonte de salvação. Conhecimento determina isso. Na aula de amanhã, a gente continua falando um pouquinho de ambientes aquáticos, como rios e lagos, que estão mais próximos a nós. Tchau!